Olá, eu sou a Dona Lili e esse é o canal Bruxumbeira. E aqui no nosso canal nós temos o chá com Lili. Enquanto eu tomo a minha xícara de chá, eu vou contando para vocês histórias da minha vida, de pessoas próximas, de pessoas conhecidas, histórias assim, digamos, para alguns sobrenatural, para outros extremamente normal, mas para mim são apenas histórias que aconteceram na minha vida e que me tornaram essa pessoa que eu sou hoje, espiritualizada, acreditando em Deus, acreditando na deusa, acreditando nos elementais, nos nossos orixás, nos guias superiores. Então serão histórias que me levaram no meu caminho, que me fizeram chegar até aqui. Os meus primeiros contatos com a espiritualidade, como foi, o que aconteceu, momentos bem legais. Se você tem interesse, fique aqui, que são histórias interessantes, e compartilhe com seus amigos que gostam de uma boa história de vida. Enquanto eu degusto a minha xícara de chá, eu conto a minha vida para vocês. Saúde! Eu lembro que eu tinha, era em torno de 4 a 5 anos. Eu dormia numa caminha assim, no canto de um quarto. E eu lembro que eu senti uma mão, 2 mãos na verdade, brancas e geladas, saindo da cabeceira da cama e me pegando assim no pescoço. Eu acordei afogada, vendo aquelas mãos, um rosto branco em cima de mim, e eu lembro que minha mãe me acudiu. Ela me acudiu, porque eu comecei a gritar, ela me acudiu, falou que tinha sido um pesadelo, enfim. E por pesadelo acabou ficando. Essa foi uma das primeiras memórias que eu tenho. Eu passava também muito tempo na casa do meu avô e da minha avó. Lá eles tinham um forno a lenha lá no fundo, eles assavam pães, eu cresci comendo sopa. E eu lembro que a minha mãe, quando ia lá me buscar a fim de tarde, essa minha tia, ela falava para minha mãe, então, hoje aconteceu de novo essa noite. E minha mãe falava, aconteceu o quê? E eu sempre de orelhada, querendo saber o que era esse aconteceu. E minha tia falava que quase todas as noites ela via uma menininha vestida de cinza que andava e parava assim do lado da cama dela olhando para ela. E na outra cama que dormia uma outra tia minha, ela sentia e dava para ver os pezinhos assim no lençol, na coberta, pezinhos, eram pezinhos. E aí quando olhava era um cabritinho. Então uma tia via uma menininha pequenininha, suja, vestida a trapos assim de cinza, e essa minha outra tia tinha esse problema com esse tal cabritinho, que ela sentia os pezinhos no lençol e parava ali do lado dela. Bom, vocês imaginam o ambiente que eu cresci. Mas, incrivelmente, é uma família católica. E eu crescendo nesse meio. E como todo bom católico de algum tempo atrás, quando morria alguém, ou da família, ou conhecido, assim, os velórios eram na casa. Eu acabei de fazer 50 anos, tá, gente? Eu não tenho problema em falar a minha idade. E aqueles velórios regados a chá, a bolo, a pães, era uma alegria, era uma fofoca, ao mesmo tempo parava para se rezar, dava uma chorada e comia de novo e rezava mais um pouco, era uma loucura. E nesse meio tempo, para ir abrir a sepultura lá da pessoa que morreu, normalmente tinha que fazer a exumação, porque assim, eram túmulos que tinha as carneiras, né, que a gente fala. Então, para você pôr um outro caixão nessa carneira,
você tem que recolher aquele resto de caixão, resto de ossos, de roupa, enfim, do morto que já estava lá. Para quem não sabe, esse é o nosso fim, gente. A gente não passa de um pó. E aí, às vezes, não tinha quem ia. Eu não me perguntem porque até hoje eu também não sei. Mas falava, manda a Lili lá, manda ela que ela vai. Ela conta os ossos se precisar, ela vê lá, resolve lá com o coveiro se está tudo certo o túmulo para se abrir. E nessa ia eu lá, contar osso, ver dentadura, contar quantas costelas sobrou e a cabecinha às vezes cheia de cabelinho ainda. Gente, era uma loucura. Mas eu cresci assim. E no fim aquilo tudo acaba virando um saco preto que se dá um nó, põe lá num cantinho para poder pôr o outro do caixão. Essa foi minha infância. Eu cresci, eu lembro que de todo domingo nós íamos no cemitério lavar túmulos. Também, gente, não me pergunte por que me levaram desde pequena a um cemitério lavar túmulo. Eu já tinha avisado minha mãe, mamãe, quando você falecer, ó, chuva lava, tá? Lamento, que eu sei que você não vai estar lá. Oro pra você, compro um vaso de flor, falo, mãe, é seu e cuido no meu jardim. Eu não lavo túmulo, gente. Fiz isso quando era pequena, tá? E aí eu pergunto, vocês acham que naquele cemitério eu não brincava com, digamos, entre aspas, pessoas que habitavam lá? Pô, quantos amigos eu tive de conversar e bater papo e minha mãe falava, com quem você está falando? Eu falava com fulano, aquela olhava, não tinha ninguém. Isso para mim se tornou uma coisa normal, era uma coisa natural. Então foi aí que eu cresci, foi nesse meio todo que eu cresci, e a próxima história fica para um outro chá. Gostou do meu começo de vida na espiritualidade, digamos assim? Os meus primeiros contatos com a espiritualidade? Deixe um comentário e compartilhe com quem gosta também de uma boa história de vida. Saúde!